Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Abel Braga confirma aí o interesse do Vasco e ele quer trabalhar no nosso clube. Vamos falar desse assunto, vamos falar do Pedro Raul, já teria um acordo com o Vasco. Também vamos falar do interesse do Vasco num goleiro argentino que está atuando no Racing. Fiquem até o final, o vídeo está imperdível, mas antes já vai deixando o like aí para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Valeu, galera que tá se inscrevendo aí todo dia, toda hora tá entrando inscrito novo aqui no nosso canal. Muito obrigado aí a todos vocês, continue aí se inscrevendo. Se você é novo por aqui, tá me assistindo aqui pela primeira vez, já se inscreve para ajudar bastante a gente chegar a 180 mil inscritos. Vamos em busca dessa marca muito importante e quem sabe um dia a gente possa chegar a 200 mil inscritos. Valeu sempre a galera que está assistindo, compartilhando o nosso canal também. Bom, pessoal, como a grande maioria de vocês já devem saber, né? Hoje pela tarde surgiu uma grande informação aí de que o Abel Braga pode ser novo diretor técnico do Vasco. Ele chegaria não para ser um técnico, né? E sim um cargo acima do treinador. Hoje essa função no clube está desocupada, né? Tanto aí o Carlos Brasil e também o Eduardo Húngaro, eles foram meio que rebaixados para a categoria de base do Vasco e essa função ficou em aberto, né? O Vasco pode sim buscar aí a possibilidade de fechar com o Abel Braga. Ele mesmo confirmou isso. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, o Abel Braga teria dito que existe sim a possibilidade que vai aguardar aí. O jornalista Lucas Pedrosa também entrou em contato com o Abel Braga, que confirmou que existem sim as conversas com o Vasco e que ele está torcendo para que dê tudo certo. O Abel Braga chegaria ao Vasco para funcionar como um elo entre o técnico e a diretoria. Ajudaria até mesmo no convencimento de atletas, além, claro, de ter um ótimo relacionamento com os jogadores e é bem avaliado pela sua grande experiência. Eu acredito que esse nome do Abel Braga deve ter chegado ao Vasco através do próprio Paulo Brax, que trabalhou no Internacional e com certeza conhece muito bem o Abel Braga, né? Se eu não me engano, quando o Eduardo Cudê saiu do Internacional, o Abel Braga assumiu o Colorado e o Paulo Brax, eu acho que já era diretor executivo do Inter e eles devem ter uma boa relação e pode ser que o Abel Braga esteja muito perto de retornar ao Vasco e seja nosso novo diretor técnico aí, como eu falei, um nível acima do treinador. Vamos torcer para que dê certo, ele parece estar motivado para isso. É melhor colocar o Abel Braga ali do que deixar, por exemplo, o Carlos Brasil trabalhando numa função como essa, né? Deixe nos comentários se te agrada a possibilidade do Abel Braga retornar ao Vasco. O Vasco que segue monitorando ainda o mercado em busca de um novo treinador e hoje tivemos mais uma negativa, né? O técnico Eduardo Cudê já está palavrado com o Atlético Mineiro e não será técnico do Vasco. Ele também estava muito especulado no Vasco, era meio que a segunda opção aí do Vasco, né? A primeira era o Vojvoda e depois vinha o nome do Eduardo Cudê. Ele nem quis ouvir também a proposta do Vasco por já ter um acordo verbal com o Atlético Mineiro. Isso aí impediu que o Vasco tivesse algum tipo de negociação com o técnico argentino. O Vasco encontrando inúmeras dificuldades para conseguir fechar com um treinador, fechar com um reforço. E o que a gente espera é que isso se resolva o quanto antes. Paulo Brax está de viagem na Europa para tratar desse assunto junto com a 777 Partners para definir qual será o orçamento do Vasco para a temporada e traçar aí os perfis de jogadores que serão contratados e o perfil de um novo treinador. Fato é de que o tempo não espera, né? Os treinadores também podem procurar outros clubes. O Vasco pode ficar aí somente com o que sobrar aqui no mercado brasileiro. Eu não contrataria um treinador estrangeiro que não conhece nada aqui do Brasil, não conhece absolutamente nada. É muito arriscado. A gente viu o Botafogo, né? O Botafogo perdeu um tempo gigantesco trazendo um treinador de fora do Brasil. Ele não conhecia nada aqui no Brasil e por isso não conseguiu fazer uma campanha digna do investimento que foi feito pelo John Textor. Eu espero que o Vasco tenha consciência disso, traga um treinador pronto, que já conhece o futebol brasileiro e vou repetir mais uma vez aqui no nosso canal. Na minha opinião, o melhor nome continua sendo o técnico Cuca, que está desempregado, saiu do Atlético Mineiro. Ele tem que ser o técnico do Vasco na montagem do elenco e fazer o Vasco ser campeão novamente. É um treinador vitorioso, com passagens aí para grandes clubes aqui no Brasil, sabe melhor do que ninguém como que funciona aqui o nosso futebol. Poderia sim tranquilamente ser o técnico do Vasco. Vale ressaltar que na temporada passada, em 2021, o Cuca foi o técnico campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, clube que não conseguiu um título desde 1971. E o Cuca foi responsável pelo bicampeonato do Galo e agora a gente espera que o Vasco consiga fechar com ele, cara. Na minha opinião, seria o melhor nome possível. Eu fico no aguardo quanto ao nome do Cuca. Infelizmente, ainda
não está sendo analisado pela diretoria, não teve nada especulado aí do Cuca no Vasco, mas muitos vascaínos querem a contratação do Cuca. Muitos comentários nas redes sociais, vários torcedores pedindo a contratação desse treinador, porque os torcedores sabem, cara, que não dá para ficar apostando, não dá para trazer treinador português, treinador que não conhece o futebol brasileiro, né, cara? Na minha opinião, o melhor nome já está disponível no mercado. Se o Vasco não agir logo, pode ser que nem o Cuca mais esteja disponível. O Vasco vai ter que trazer algum técnico que não é do agrado do torcedor, como, por exemplo, o André Jardine, que está trabalhando no México. Outro nome bastante especulado no Vasco e que agrada a 777 Partners. Na minha opinião, é um nome que não irá dar certo no Vasco, apesar de ser brasileiro, já ter trabalhado aqui pouco tempo no Brasil. Ele trabalhou pouquíssimo tempo no São Paulo como profissional. Anteriormente ele já trabalhava nas categorias de base, mas como técnico do elenco profissional de São Paulo, ele ficou poucos dias, poucas semanas aí, e logo após isso foi para a seleção de base do Brasil. A situação tá ficando difícil e o Paulo Braga só volta da Europa dia 1º de dezembro, de acordo com as informações. Deixa nos comentários o que você acha da possível contratação do Abel Braga. Ele confirmou aí que pode sim acertar com o Vasco. Também aí, quem você contrataria para ser o técnico? Eduardo Cudê, mais um que rejeita o Vasco e estará indo para o Atlético Mineiro. E a gente fica no aguardo de quem pode ser o técnico do Vasco. Na minha opinião, o melhor nome é o técnico Cuca. Bom, além de treinadores, o Vasco segue aí em busca de reforços, né? O nome está muito perto de ser anunciado pelo clube, o atacante Pedro Raul. De acordo com o site Jogada 10, já teria inclusive assinado um acordo com o Vasco. O atacante está muito perto de ser jogador do nosso clube. O centroavante que se destacou bastante no último Campeonato Brasileiro pelo Goiás, sendo vice-artilheiro do torneio com 19 gols. Contudo, o Vasco topou ir pagar cerca de 3,5 milhões de dólares para o Cachorro Rei Sol para contratar o jogador em definitivo, né? O valor gira em torno aí de 18 milhões de reais. Vale ressaltar mais uma vez que o jogador rejeitou algumas propostas de clubes aqui brasileiros, né? São Paulo, Internacional, Cruzeiro e por aí vai, para fechar com o Vasco. Ele entende que no Vasco ele será titular e que pode ser sim um camisa 9 na próxima temporada. E como a gente já falou aqui em alguns vídeos, o Pedro Raul gostou sim do projeto do Vasco e deverá ser o nosso novo camisa 9, né? Olha a diferença, né? Saímos do Raniel pro Pedro Raul, que foi o vice-artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, um ótimo jogador de muita qualidade e vale sim cada centavo desses 18 milhões que o Vasco pagou por ele. Deixa nos comentários se te agrada aí essa possível contratação. Falta o anúncio oficial que deverá acontecer em breve aí da contratação do Pedro Raul. Outra posição muito carente aí no Vasco, e o Vasco segue monitorando o mercado, é a posição de goleiro, né? Além de ter um grande interesse no goleiro Kehler e não fazer proposta, o Vasco segue monitorando o mercado e, de acordo com a imprensa argentina, o Vasco está interessado aí no goleiro Gastón Gomes, do Racing da Argentina. De acordo com a imprensa argentina, o Vasco deseja contratar o jogador por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Vale ressaltar que o jogador está prestes a renovar o seu contrato até 2024 com o Racing, o que pode aumentar mais ainda o valor que o Vasco terá que pagar caso contrate ele, né? É um nome bem desconhecido, né? Eu acredito que poucos torcedores do Vasco conhecem esse goleiro, mas ele parece ser um bom goleiro, né? Titular absoluto do Racing, camisa 1, joga num time grande da Argentina. Na minha opinião, poderia sim vir pro Vasco e quem sabe ser o nosso goleiro na próxima temporada. Aqui no Brasil tá ficando complicado do Vasco tentar achar um goleiro. Vários nomes especulados. O goleiro Kehler, o nome mais forte, não confirma nada com o Vasco, não teria chegado nenhuma proposta ao Internacional por esse goleiro. Também há informações vindo do Rio Grande do Sul que o goleiro não quer sair do Internacional para o Vasco. Bem complicada essa situação, acho que o Vasco já poderia mirar um outro nome, já que está sendo bem complicado fechar com esse goleiro do Inter. Deixe nos comentários se te agrada o nome do goleiro Gastón Gomes, né, goleiro do Racing, que pode, quem sabe, ser nosso goleiro na próxima temporada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Ótimo final de semana e é nóis.